Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Gonçalo Lobo Xavier, diretor-geral da APE, da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Muito obrigado. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal? Bom senso e pessoas, no sentido de que precisamos de pessoas para trabalhar nas empresas, para resolver problemas, para serem estruturais na sociedade e, sobretudo, com bom senso. Não sei se terá sido isso que aconteceu ou não, mas dir-me-á quando o Governo anunciou que vai tributar os lucros não esperados na distribuição. Estamos em plena discussão do Orçamento do Estado, este anúncio foi feito. Por que é que acha que o Governo decidiu avançar com esta medida? Bom, porque já nos disse que ficou surpreendido. Sim. Nós ficámos surpreendidos, sobretudo, com o método, com a forma, com o conteúdo. Falar de um windfall tax para a distribuição num debate na Assembleia da República, quando interpelado por um partido que manifestamente, não tenho outra maneira de dizer isto, é contrário às empresas, ao desenvolvimento dos negócios, à sustentabilidade, deixa-nos de alguma forma surpresos e um bocadinho incomodados, porque bom senso não houve. Porque não se pode falar... Mas não houve nenhuma conversa de todo com nenhuma associação, com nenhuma estrutura, em nenhum âmbito? Não houve nenhuma... Nem formal, nem informalmente? Não houve nenhum contacto do Governo para falar de uma tributação, de um aumento da já de si enorme carga fiscal para as empresas, chamando-lhe o que quiserem. E, de facto, custa-nos que um setor que investe, que cria emprego, que quer pagar mais e que precisa de pessoas, na sequência do que disse, nós não sobrevivemos sem pessoas, seja catalogado de alguma forma, porque quer se queira, quer não, a percepção que se cria nas pessoas e na sociedade é uma percepção errada e isto é um assunto demasiado sério para se tratar com esta leviandade. Mas porquê que acha que o Governo decidiu avançar com esta medida? Custa entender, porque se houver uma análise profunda e técnica sobre o que está a passar na realidade da sociedade e da economia portuguesa, eu acho que dificilmente uma pessoa poderá dizer que há lucros extraordinários. Vamos lá ver. Lucros extraordinários pressupõe que houve um acontecimento extraordinário que concorre para esses resultados. Ora, quando nós vemos a Comissão Europeia a fazer uma recomendação para um setor específico que teve uma circunstância extraordinária, que ajudou e que ajuda a explicar, falo da flutuação do preço de uma commodity específica, e que tem um impacto natural na rendibilidade dessas empresas, e isso tem uma explicação minimamente racional. Falo do setor da energia, que tem essa explicação. Eu não quero de maneira nenhuma ser incómodo para o setor da energia, mas a própria Comissão Europeia refaz uma recomendação e com base numa racionalidade. Ora, não há racionalidade absolutamente nenhuma em referir que há lucros extraordinários na distribuição, seja ela o retalho alimentar, que nós representamos, ou o retalho especializado, que também representamos no universo da APED. Como sabem, temos 195 empresas, em que 60 são do retalho alimentar e as restantes dividem-se por outros setores. Mas não faz sentido porque não há, é isso? Não faz sentido porque quando há uma análise, eu sei que isto é difícil de percepcionar, e que a percepção nas pessoas é que há uns resultados incríveis e um bom desempenho. De facto, há um bom desempenho, mas há um bom desempenho que é traduzível por um próprio crescimento da economia portuguesa no primeiro semestre, com o crescimento do consumo privado, que de facto levou a que houvesse resultados e que se traduziram no essencial, e é aqui que é preciso ser sério. Qual é o melhor indicador de rentabilidade operacional das empresas? É o EBITDA. Eu não vou dar aqui, com certeza, uma aula de economia, até porque sou gestor. Mas então deixe-me explicar para o benefício dos nossos ouvintes que o EBITDA é o resultado antes de impostos, taxas e depreciações. Claro, e o EBITDA e a margem de EBITDA das empresas que recentemente têm apresentado os seus resultados está na ordem dos 7%. Portanto, não são resultados extraordinários. O que há, de facto... Em comparação com o ano anterior...
Mas nós também vamos comparar o crescimento de Portugal com o ano anterior. Quando é que foi o último ano em que tiveram 7% de crescimento? Nós tivemos, em média, e era isto também importante para concluir o raciocínio, em média, a margem no retalho alimentar é na ordem dos 2-3%. Repito, a margem continua a ser essa em linha com o que tem sido feito na indústria chamada indústria dos supermercados. 2,3% das vendas. É os resultados mais recentes de um retalhista que recentemente apresentou os seus resultados. E isto é completamente transparente, está lá escrito na apresentação de resultados. E isto é que as pessoas não conseguem percepcionar e ver. Com certeza, e termino, com certeza que nós queremos todos, julgo eu, empresas sólidas que aumentem a sua capacidade de investimento, aumentem os seus salários dos seus colaboradores, criem mais emprego. Nós, no primeiro semestre, abrimos cerca de 18 lojas, 18 espaços comerciais, entre retalho alimentar e retalho especializado. E isso, porquê? Porque há um aumento do consumo privado, porque há uma enorme concorrência dentro do setor e isso, naturalmente que isso aumenta um desempenho. Mas termino, Rosário, não há aqui, ninguém está a beneficiar, antes pelo contrário, da inflação, ninguém está a beneficiar do aumento do custo das matérias-primas, ninguém está a beneficiar, objetivamente, do aumento do custo da energia. Os preços estão a aumentar porque estão a aumentar em toda a cadeia de valor, desde a produção à indústria e aos transportes. Portanto, quando eu vejo algumas declarações de responsáveis políticos que se questionam porque é que os preços... O Governo não terá feito contas? Eu julgo que não. Eu diria que não. E é nessa lógica que nós podemos falar muito pouco do que vai acontecer, porque nós não temos informação absolutamente nenhuma, nem nos pediram a informação. E isso é que nos custa, porque a informação é transparente, nossas empresas têm que apresentar resultados e as suas contas aos seus acionistas, aos seus investidores. Então o Governo anuncia a medida na base da percepção? Eu julgo que sim. Eu julgo que essa é a principal nota, é que há uma percepção. E acho que se pode justificar também com o debate político que houve nessa tarde na Assembleia da República e, de facto, interpelado por uma percepção com os grandes resultados das empresas, resolve atirar essa medida, que não foi discutida connosco. E vocês já, depois desse anúncio, já pediram para reunir com o Primeiro-Ministro para esclarecer? Não pedimos, porque o seu Primeiro-Ministro foi o primeiro a dizer que horas depois do debate terminar, iria começar a trabalhar no assunto. Ora, se vai começar a trabalhar no assunto, partimos do princípio que nos vai consultar, que nos vai pedir os resultados, que nos vai perguntar porque é que estamos com preços tão altos em bens alimentares. Isso não aconteceu? E isso será muito fácil de explicar. E isso não aconteceu? Não aconteceu. Ainda. Vocês, quando não suspeitaram de nada, quando o Governo tomou a opção de não mexer no IVA dos bens essenciais, justificando esse facto com a circunstância disso poder ser aproveitado oportunisticamente para aumentar preços? Mais uma vez, isso é profundamente injusto e falar em oportunidade de aumentar os preços em face de uma medida que ia beneficiar, no final do dia, os consumidores. Mas logo aí não pensaram que essa circunstância poderia levar a outra? Não tiveram essa... Nós não somos ingênuos. Nós não somos ingênuos. E nas 3 reuniões técnicas que tivemos, quando no final de agosto o Governo, e é público porque o Sr. Ministro das Finanças anunciou isso mesmo, quando o Governo tem a iniciativa de falar com a APED para verificar qual era o cabimento que havia para haver uma redução da taxa do IVA num chamado cabaz de bens essenciais, e repito, sempre foi falado que era uma redução da taxa do IVA de 6% para 3%, nunca nos foi dito que era para 0%, nós prestámos toda a informação técnica que nos pediram, mas nunca nos passou pela cabeça que, em função do que nós apresentámos, e nós, inclusivamente, demos sugestões de outros bens alimentares essenciais que não estão taxados a 6% e que estão a 23%, mas que fazem parte do pacote essencial das famílias. Dou um exemplo para se perceber. Estou a falar de latas de feijão, latas de grão de bico, que é muito consumido pelos portugueses e que está a 23% por ser um produto transformado. Nós
fizemos todo o trabalho técnico que nos foi pedido e fizemos de boa fé. E naturalmente, explicámos também, tivemos a oportunidade de explicar que o crescimento dos preços estava a ser muito mitigado pelos retalhistas, desde logo pela concorrência que existe e porque não estávamos a transmitir para o preço de venda final o aumento proporcional dos custos dos fatores de produção. E isto é muito importante que se diga. Os custos dos fatores de produção estão a ser transmitidos para o cliente final na ordem dos 35% do seu aumento real. Isto só é possível esmagando as margens ou baixando as margens. Então vocês estavam convencidos que o IVA ia baixar? Nós fizemos todo o trabalho técnico que nos foi pedido e uns dias antes do Governo anunciar o pacote de medidas de apoio à população, foi-nos comunicado que iam abandonar a ideia. Porque? Deram-nos a entender que era inoportuno. Eu admito que tenham feito contas e que não estivessem disponíveis para abdicar de uma receita fiscal que até agora tem sido muito importante para o Governo. Mas acha que esse também poderá ter sido, então, o ponto que levou depois à outra medida? Eu quero crer que não, porque nós queremos crer que não, porque as empresas querem-se sólidas. Nós, em setembro, inclusivamente, conseguimos fechar um contrato coletivo de trabalho com o sindicato afeto ao setor, o sindicato da UGT afeto ao setor, que veio trazer ainda maior dignidade, que era essencial para nós, à nossa força de trabalho, com um aumento de 5% na média salarial, da massa salarial, e inclusivamente com o salário de entrada a crescer 9%, mais do que o próprio Governo aprova, já para 2023 e para 2024. Gostaríamos de falar consigo também sobre esse aspecto do trabalho, mas ainda relativamente a esta situação do IVA, entre a medida de baixar o IVA e esta tributação extraordinária, seria preferível para vocês a redução do IVA, é isso? Ou é comparar o incomparável? Eu acho que não é comparável, porque aqui estamos de alguma forma a falar de um imposto extraordinário em cima de um conjunto de mecanismos e de uma carga fiscal que já de si é enorme e com um caráter, eu diria, quase punitivo. E isto para nós é incompreensível. No caso da redução do IVA em bens essenciais, nós seríamos parte da solução, porque iríamos assegurar. Rosário, repare, alterar o IVA era a receita que não entrava no Estado. Era a receita que não entrava no Estado. Entre essa e entre a outra que vai resultar do imposto extraordinário. Eu espero que, não sei que contas é que o Governo está a fazer. Repito, nós não sabemos até ao dia de hoje que fórmula é que quer ser utilizada pelo Governo. O que sabemos é que não há paralelo na Europa de uma medida deste género. Há um país que está a pensar fazer, ou já está a fazer, uma medida muito parecida e sobre a qual ainda não temos muita informação, que é a Hungria, pasme-se, um país que tem uma inflação muito mais alta que a nossa neste momento, mas em todos os outros países onde isto tem sido sequer aflorado, Espanha abandonou a ideia porque rapidamente percebeu que não fazia sentido, dado o enquadramento fiscal das empresas, e percebeu uma coisa que se calhar nós enquanto APED ainda temos trabalho para fazer, que é conseguir explicar ao Governo que o crescimento dos preços não estava a ser mitigado pelo trabalho que os retalhistas estavam a fazer, não aumentando as margens e conseguindo ainda segurar os preços. Bem sei que custa a todos, nós todos estamos a sofrer com o aumento dos preços, mas não é seguramente pelo aumento da rendibilidade dos nossos retalhistas, no caso do alimentar. Mas não acha que a certa altura, e até com o agravar da situação e a perspectiva que existe nesse sentido, que de alguma forma tenham que dar algum contributo para este esforço nacional de ajudar, no fundo, nomeadamente as famílias mais vulneráveis? Eu acho muito interessante que faça essa questão e respondo da seguinte maneira, com 3 pontos importantes. Em primeiro lugar, em abril deste ano, nós tivemos a OCDE e a FAO a dizer, alto e bom som, que o custo dos bens alimentares ia crescer durante o ano na ordem dos 30%. Em alguns casos já está a mais. Portanto, isto é matéria de facto. O custo da produção de bens alimentares aumentou por diversos itens que têm sido conhecidos da população. Por isso, quando se fala que os preços dos bens estão a aumentar, há uma razão para isso.
E não é seguramente a voracidade dos retalhistas a aumentar os preços para ganhar mais. Nada disso. Tem uma razão lógica, com o aumento dos custos de fatores de produção, da energia, dos cereais, dos fertilizantes, etc. É a FAO e a OCDE que o dizem. A partir daí, há de facto um conjunto de medidas que nós temos que fazer para mitigar o aumento dos preços e que tem a ver com a eficiência dos processos, a eficiência de comprar melhor, de ir à procura de outras soluções, de negociar bem e de manter os nossos fornecedores na nossa cadeia de distribuição. Isto já é responsabilidade social que faz parte do que nós fazemos. Quando nos fala como é que nós podemos apoiar ainda mais as empresas, seguramente, e as famílias, melhor dito, as famílias, uma primeira explicação lógica, clara, transparente, é que não estamos a transmitir para o preço de venda final dos produtos a mesma proporção do aumento dos custos. Está em todos os relatórios, está em vários estudos que foram feitos. Na semana passada veio na comunicação social com estudos independentes. Isto, claro que dói, porque acompanha com um crescimento de uma inflação. E o que é que nós temos feito? Para além de continuarmos com a nossa responsabilidade social, de manter emprego, de fazer mais investimento, de criar mais postos de trabalho e de continuarmos a investir e assegurarmos as empresas, aumentando a massa salarial e os salários, para além disso, ainda continuamos a fazer aquilo que fazemos sempre, que é apoiar as famílias carenciadas, com mais doações, apoiamos mais de 1000 IPSS em todo o país, apoiamos fazemos um combate ao desperdício alimentar, em que tudo isto está ligado. Quando me quer falar especificamente se devemos contribuir financeiramente para mais para apoios às famílias, eu respondo, nós já temos a nossa contribuição do ponto de vista fiscal. Portanto, não há nada já é para essa lógica. Não há nada que esteja a ser ponderado por vocês nesse sentido, neste momento. Rosário, eu tenho que dizer isto de uma forma muito clara, esperando ser de facto esclarecedor. Nós, neste momento, e com a perspectiva de continuar a ter que pagar a energia ao preço que pagamos, continuar a ter que remunerar os nossos fornecedores cada vez mais, porque eles também nos aumentam os preços. Nós, neste momento, a nossa preocupação é ter capital para investir, para continuar a manter as pessoas connosco, porque eu dizia ao princípio que era preciso, as pessoas são o core das nossas atividades e, por isso, manter as empresas ativas. Eu julgo que, neste momento, e depois dos últimos 3 anos, em que atravessámos períodos muito difíceis, quer para o retalho alimentar, quer para o retalho especializado, será esse o nosso melhor contributo para a evolução do país. E já vamos falar sobre o estado e o futuro do setor, mas ainda sobre esta taxa, cujo formato é ainda desconhecido. O que é que o setor pode fazer, se é que pode fazer alguma coisa, para, de alguma forma, se proteger contra esta taxa? Neste momento, nós estamos... Eu diria que não há proteção possível para algo que nós desconhecemos. Repito, não sabemos em que moldes é que isto vai ser feito, não sabemos qual é o racional. O que sabemos é que nós estamos disponíveis para dar toda a informação sobre os nossos resultados, estamos disponíveis para explicar ao Governo que temos e demonstrar que temos mitigado o aumento, repito isto outra vez, mas para que fique mesmo claro, o aumento proporcional dos custos dos fatores de produção não está a ser transmitido para o consumidor. E não está a ser transmitido... Incluindo a inflação. Não só por isso, não só por este esforço, mas também porque há um nível concorrencial, e agora aqui especificamente no retalho alimentar, que no final do dia quem beneficia é o cliente. Nós falamos muito de que há muitos retalhistas, há retalhistas estrangeiros que olham para o mercado português com muito interesse. É muito difícil continuar a captar investimento estrangeiro com esta imprevisibilidade fiscal, imprevisibilidade de taxar resultados e chamar-lhe extraordinários quando eles não são extraordinários. E, portanto, o próprio investimento estrangeiro no setor pode ficar em causa, é o que está a dizer. Eu, quando fazia a pergunta anterior, estava... Não só no setor, como em todos os outros setores da economia, porque claro, não há confiança.
Em relação à questão de como se podem proteger contra esta taxa, cujo formato exato ainda é desconhecido, estava mais a pensar se põem, por exemplo, a hipótese de recorrer à Justiça. Não, neste momento nós não temos... Seria inédito, noutros setores isso acontece. Sim, não está neste momento no nosso horizonte. Repito, eu sei que estou a ser um bocadinho repetitivo e desagradável neste sentido. Não sabendo qual é o racional e o que é que está por trás desta hipotética windfall tax dirigida à distribuição, pouco podemos fazer. O que devemos continuar a fazer é a lutar por ter preços equilibrados dentro da lógica de crise que estamos a viver. Eu repito uma ideia que também me parece importante. Nós até agora temos conseguido, e isto não é de facto nada de diferente do que temos dito, nós temos conseguido esbater este crescimento dos preços. Temos muitos retalhistas que ainda estão, e bem, ainda negociaram preços da energia que deverão ser alterados no primeiro semestre de 2023. Portanto, ainda estamos com retalhistas com capacidade de negociação e de amortecer estes aumentos de custos. Mas essa capacidade não vai durar para sempre. Esta capacidade não é finita. Não é finita. E, portanto, se hoje estamos a ter resultados interessantes, não me parece que com a perspectiva que temos e todos os indicadores que temos relativamente ao primeiro semestre de 2023, isto se vai manter. E, portanto, nessa altura, com resultados menos bons ou negativos, o que é que vamos fazer? Custa-me um bocadinho falar de uma taxa hipotética que todos sabemos que neste país criar uma taxa dificilmente depois ela volta para trás. Basta-me dizer taxa de segurança alimentar mais, algo que foi criado no tempo da Troika, que era uma taxa extraordinária, temporária no seu tempo, e continuamos com ela. Como existem também noutros setores. Pergunto-lhe também se uma das hipóteses que eventualmente possa estar em cima da mesa é o custo que esta taxa vai ter para o setor ser repercutido no cliente final. Eu volto a dizer, quer dizer, é sempre muito difícil falar de uma questão completamente académica, hipotética, porque não sabemos sequer, fala-se numa média dos últimos 4 anos dos resultados e tudo que estiver 20% acima disso, mas sobre que lucro? Lucro fiscal, de resultados, enfim, há aqui um conjunto de conceitos que estão por esclarecer. E, portanto, se nós estamos a conseguir não repercutir no cliente final todo o sofrimento, repito, todos os desafios que estamos a ter no aumento dos custos, não me parece que seja isso. Então vamos olhar para um caso. Vamos olhar para um caso concreto que, por acaso, não sei se será o mesmo que há pouco mencionou, embora não tenha identificado o retalhista em causa. Nem posso. Mas há dias a Jerónimo Martins, que é a dona dos supermercados Pingo Doce, anunciou um lucro de 419 milhões de euros nos primeiros 9 meses do ano, que é um aumento de quase 30% face ao período homólogo. Isto não é um número inesperado ou um lucro inesperado? Eu diria que não. Quer dizer, em primeiro lugar, custa-me muito falar especificamente de um grupo, de um associado meu. E, portanto, eu vou ficar por uma resposta muito sintética. Vamos olhar, eu espero que o Governo tenha o cuidado de que se usa um argumento para um retalhista específico, que vá ver qual é o peso da operação em Portugal destes resultados e qual é o peso da operação, que neste caso, posso dizer, é na Polónia e na Colômbia. Com a análise fria desses números, e como não estou a dizer nada de extraordinário nem um segredo, porque isto foi a informação pública que a Jerónimo Martins trouxe. O próprio CEO da Jerónimo Martins diz que se trata de uma companhia polaca que tem sede em Portugal, não é? Isso explica alguma coisa? Não comento isso. O que sei é que em Portugal cresceu relativamente, não cresceu na mesma proporção desse número absoluto. E, portanto, o peso da operação na Polónia e o peso na operação na Colômbia são eles sim que explicam. Em Portugal não são esses os números percentualmente. Para terminar este tema da taxa sobre os lucros extraordinários, olhando para a relação entre os impostos pagos e os resultados líquidos, há ou não uma diminuição? Ou seja, há ou não casos de empresas que no primeiro semestre de 2022 pagaram menos euros de imposto por cada euro de resultado do que tinham pago no primeiro semestre de 2021? Eu não consigo fazer essa análise tão minuciosa. O que lhe consigo dizer é,
há uma explicação houve um aumento percentual do consumo privado em Portugal no primeiro semestre, com várias explicações, entre turismo, entre ainda uma certa folga orçamental que as famílias ainda tinham e que se manifestou no nosso setor, como se manifestou no canal Horeca, nos hotéis, nos restaurantes, e tudo isto contribuiu, felizmente, diria, para um aumento do emprego, para um aumento do crescimento económico em Portugal. Caso diferente é o que se está a passar desde setembro, com uma redução muito significativa no consumo privado da área alimentar, com algum equilíbrio ainda nos nossos associados do retalho especializado, falo da eletrónica de consumo, do têxtil, do mobiliário, dos brinquedos, onde tipicamente os melhores meses do ano são outubro, novembro e dezembro. Escusado será explicar porquê, por causa do Natal e desta altura. E nós achamos que ainda vamos ter margem no retalho especializado para crescer e para ter resultados ainda interessantes, porque basta também lembrar que vamos retomar as nossas festividades natalícias em família, com as famílias grandes e sem qualquer problema de Covid ou sem as limitações de Mas Covid. com outros problemas. Admito que sim, mas até agora todos os indicadores ainda continuam a demonstrar, do ponto de vista do retalho especializado, alguma sustentabilidade no crescimento. É evidente que tudo isto ainda, como expliquei há pouco, ainda há alguns itens nos custos que vão ser repercutidos talvez só no primeiro trimestre, no primeiro semestre de 2023. E nisso as empresas vão sofrer. Mas estão a fazer tudo para preparar e para... Eu não me canso de dizer isto, sei que não queria amassá-los, mas não termos conseguido nunca ter corrompido a cadeia de distribuição em qualquer área, seja no alimentar, seja no especializado, obrigou a um investimento enorme das nossas companhias e que, portanto, era muito importante que estivessem, felizmente, a ter resultados para poderem pagar melhores salários, para poder investir, para poder continuar a inovar nas áreas da sustentabilidade e da digitalização. Não se pode querer ter tudo. Não se pode querer que as empresas tenham saúde para investir, para aumentar salários e depois querer, de alguma forma, ter uma atitude populista e dizer os senhores estão a ter resultados a mais e isto não pode ser. É preciso analisar as coisas com seriedade. Há alguma medida alternativa que possam apresentar a esta? De igual valor? Bom, não nos cabe a nós, nesta fase, como expliquei há pouco, o nosso contributo na descida do IVA seria assumir a nossa responsabilidade em descer o IVA dos produtos essenciais 3% na mesma proporção do que nos estava a ser pedido. Eu admito que o Governo, e aliás foram declarações públicas do Sr. Ministro das Finanças, disse que noutros setores, quando se fez isso, esses dois setores em que se fez essa redução do IVA, não fizeram a descida proporcional da redução do IVA e mantiveram os preços. O que nós conversámos com o Governo é se nós estávamos em condições de o fazer. E nós dissemos que sim. Mas também já percebemos que, pela lógica do Executivo, essa medida não seria igualmente compensadora, nem tem o com certeza, mesmo valor. Mas não foi. Por isso lhe pergunto se por acaso haveria uma outra. Não é? Mas a medida não avançou, não foi porque nós não tínhamos assumido a nossa cota-parte de responsabilidade em descer na mesma proporção. Foi porque o Governo fez contas e entendeu que não pretendia abdicar dessa receita fiscal. Ou poderiam vir a pedir, nomeadamente, a redução de algumas taxas ou o fim de outras, como essa que há pouco referiu, da segurança alimentar? Ainda não fizemos essa reflexão. Reparem, nós ficámos de tal maneira surpresos e foi, de facto, algo que não estávamos à espera. Mantemos a nossa exigência em não subir os preços na mesma proporção do aumento dos custos e, portanto, isso julgo que, se quisermos contabilizar, já dá um valor muito significativo no apoio às famílias. Mas não alteraram as vossas margens de lucro? Baixámos as margens, aliás, não queria, mas a margem está nos 2,3% em média. Nos retalhistas, que é público, no retalhista que referiu, 2,3% é a margem das vendas. E há margem para baixar mais?
O negócio da distribuição alimentar, e aqui estamos a focar muito nisso, porque realmente foi sobre foram sobre esses resultados que o Governo quis fazer. As margens na distribuição alimentar, não me canso de dizer, são na ordem dos 2-3%, porque é um negócio de volume, não é um negócio de margem. É um negócio de muita venda, não é um negócio de margem. É um negócio de eficiência. Neste momento, mesmo no retalho especializado, as margens também estão muito esmagadas. Eu sei que isto, às vezes, para a percepção, para a dita percepção das pessoas, é difícil de entender, mas é matéria de facto e está visível em todos os relatórios e contas. Isso já está a ter repercussões ao nível dos produtores, que se queixam muito sempre de perderem nesse negócio com as grandes distribuidoras, ou não? Porque a cadeia não são só vocês, não é? Ainda bem que faz essa pergunta, porque é toda a cadeia de valor que tem vindo a aumentar os preços. Até no leite, pasme-se, que é sempre um setor muito relativamente polémico, em que tem havido naturalmente aumento do preço do leite no produtor, na remuneração ao produtor e na remuneração às empresas, às cooperativas que fazem a gestão da compra ao produtor. Portanto, esse exemplo, estamos a remunerar mais, como estamos a remunerar mais os hortofrutícolas, e que fique claro uma coisa, nós precisamos dos pequenos produtores e precisamos da produção nacional. E é por isso que nós, à APED, nós trabalhamos muitíssimo com a Confederação dos Agricultores Portugueses e por muito que haja ruído à volta dessa remuneração, é o canal da distribuição que tem feito maior apoio aos pequenos produtores. Porque, mas continua a fazer lembrando o tempo da pandemia, sim. Se não fôssemos, e ainda bem, porque isso aumentou o leque de opções e de produção nacional, de valorização da produção nacional, para entrar na nossa cadeia de distribuição, numa altura em que eles não tinham o canal Horeca para os socorrer. Mas perguntava eu se isso continuará a ser prioridade, uma vez que tem que procurar também outros mercados para conseguir o tal volume de que falava há pouco, não é? O mercado nacional é prioritário, é completamente prioritário. E que isto fique claro. Nós sentimos uma preocupação nos nossos retalhistas pela valorização da produção nacional, não só porque, felizmente, o consumidor português tem valorizado mais a produção nacional, mas também porque nós precisamos uns dos outros. Nós estamos numa lógica mundial de cadeias de distribuição mais curtas, não só por uma questão de preço, mas também por uma questão de sustentabilidade das nossas operações. E, portanto, se nós queremos, ao mesmo tempo, ter produção nacional, promover a descarbonização do setor e promover a sustentabilidade ambiental, isto faz-se essencialmente com produção nacional. E essa produção nacional tem que ser apoiada por nós em preço, apoiada das responsabilidades que é possível o Estado apoiar através da política agrícola comum e através do apoio à agricultura, sobretudo num período de que vivemos de seca, de instabilidade. E, portanto, o setor não está a pressionar as margens de quem está a montante da distribuição dos produtores? Não, e isso é fácil de explicar. Sabem que há uma iniciativa que vai decorrer agora, da Ministra da Agricultura, que é um observatório de preços. E esse observatório de preços, aliás, uma questão que foi já feita em Espanha e noutros Estados-membros, vem trazer grandes novidades sobre mitos que havia sobre, precisamente, o esmagamento das margens no produtor face à distribuição. Repare que quando o produtor vende um produto a uma central de compras, ele depois passa por um conjunto, é fácil de perceber, um conjunto de operações que têm a ver com o embalamento, com a lavagem, com o transporte. Ora, se nós estamos todos a ver um aumento exponencial dos custos das embalagens, dos transportes, dos equipamentos, dos combustíveis fósseis, é evidente que é muito populista dizer eu vendi este quilo de cebolas a 30 cêntimos e está a 1,5 € no supermercado. E estão os retalhistas a ganhar. E esquecem-se do conjunto de... Eu sei que isto parece uma aula muito, muito simples e não quero de maneira nenhuma ser didático, mas é algo que as pessoas não pensam. E não se pode cair no populismo de dizer que nós estamos, no final da cadeia, a remunerar
quem não nos vendeu diretamente e quem sofreu, um produto que sofreu um conjunto de transformações ao longo, até chegar à prateleira. Como é que tem sido nos últimos anos a evolução do número de produtores nacionais que dependem das grandes superfícies? Qual é o número atual? Eu não gosto do dependem. Nós temos todos os são parceiros, são parceiros. E esta lógica faz toda a diferença, porque nós temos várias iniciativas em retalhistas nacionais, internacionais, que inclusivamente os internacionais têm levado os nossos produtos para outros mercados e, portanto, não há uma dependência, há sim uma parceria. Eu não tenho esses números agregados. O que sei é que durante a pandemia todos, sem exceção, aumentaram o seu leque de opções e de produtores que conseguiram entrar no circuito da distribuição e, com isso, crescer do ponto de vista da sua capacidade, do ponto de vista da qualidade dos produtos, da exigência em termos de mercados, porque há uma exigência clara e diferente de pôr à venda um produto numa prateleira do que vendê-la no mercado ou mesmo vendê-la diretamente ao canal Horeca. São exigências que não são criadas por nós, mas são criadas pelo sistema a bem do consumidor. Já agora deixe-me apenas explicar para quem não conhece o jargão do setor que o canal Horeca é composto por hotéis, restaurantes e cafés. Relativamente ao orçamento do Estado, faria sentido outro tipo de medidas que não as que estão previstas no orçamento e que pudessem beneficiar o setor e não penalizar? Eu nem vou falar tão diretamente do setor, vou ser um bocadinho mais magnânimo, se me permitem, sem falsas modéstias. Nós, na APED, nós estamos representados na Concertação Social através da CIP e estamos muitíssimo bem contentes e bem representados, e a CIP publicou um conjunto de iniciativas que tinham a ver, essencialmente, com o IRC, a diminuição do IRC das empresas e a diminuição do IRS nas famílias. Ora, e assinaram um acordo de rendimentos. E assinaram um acordo de rendimentos. Concordaram com o que ali está, em sede de IRC, nomeadamente. Que nós, à APED, subscrevemos e que tem um esforço bastante grande, significativo, de um aumento salarial, de um aumento do salário mínimo, e que nós estamos confortáveis com isso. Não estávamos à espera de nenhum milagre e de uma atenção especial por parte do Orçamento do Estado e do Governo relativamente ao nosso setor. Mas é muito simples. Insistir no cancelamento da taxa de segurança alimentar mais, que nós temos muita dificuldade, que tem a ver... Mas que valor é que representa essa taxa? Esta taxa, para terem uma ideia, está associada ao número de metros quadrados de que cada retalhista representa. Estamos a falar de mais de 40 milhões de euros anuais. Ora, isto tem todos os anos... Que o Estado arrecada de todos os retalhistas. Dos retalhistas. E isto é um valor muito significativo, qualquer que seja o prisma para onde queremos olhar. Mas é um valor que tinha um objetivo quando foi criado. Mais uma vez, uma taxa extraordinária que era para ser aplicada num período temporal e que está em vigor desde 2010, creio. Ora, já passaram estes anos todos, há um objetivo específico que era de remunerar e de financiar os matadouros e o tratamento dos animais em fim de vida, das carcaças, digamos assim, que sustentam uma parte da alimentação. Está na órbita da DGAV, da Direção-Geral da Agricultura e Veterinária, e nós não sabemos bem qual tem sido a aplicação, se é que tem havido alguma aplicação neste objetivo específico. Ora, se não sabemos e se esta taxa não está a cumprir o seu fim, nós entendemos que devia ser abolida, ou pelo menos que nos explicassem para onde é que está a ir este dinheiro. Seguramente para os cofres do Estado e seguramente eu quero crer que o Governo usa bem a receita fiscal para bem da sociedade, mas não é seguramente para o fim que lhe foi criado. Mas, relativamente ainda ao orçamento, por exemplo, faria sentido mais apoios para os custos de contexto, por exemplo? A CIP fala muito disso na lógica de eliminação de barreiras, fomento de questões muito específicas no que tem a ver com a energia e com a facilitação e a libertação da burocracia inerente
à produção de eletricidade para autoconsumo, ao investimento em painéis solares, ao investimento em energias renováveis, no fundo. E isso tem sido também um pedido que a APED tem feito, no sentido de se facilitarem e de se tirar o caráter burocrático de perdas de mais de 12, 15, 16 meses para iniciar processos de produção para autoconsumo. E isso é um exemplo claro que, por acaso, temos vindo a discutir com o Ministério do Ambiente e tem havido alguns sinais positivos nesse sentido. Mas, claramente, acordámos tarde e o Orçamento de Estado devia olhar para esse tipo de mecanismos com outro olhar e com outro cuidado, para além de outras medidas que, porventura, enchem capas dos jornais, mas não são tão eficientes. Falou na questão da energia. Qual é que tem sido o impacto da crise energética no setor? De resto, não é um setor industrial, mas também não escapa, nem que seja por via indireta, calcula-se. Não sendo um setor industrial, eu conheço bem a realidade da indústria portuguesa, quer dizer, não é comparável com áreas da cerâmica, que percebe-se que é altamente consumidora, mas nós somos, e aliás nas discussões que temos com os nossos congéneres, com as APEDs dos outros Estados-membros, temos visto que quase todas as associações têm pedido aos governos para olharem para a distribuição como um setor de muito consumo energético, e que é. No entanto, nós também há muitos anos que olhamos para a questão da energia com muito cuidado e que temos um número, temos muitos exemplos de eficiência energética na utilização de energias mais limpas e mais sustentáveis e também nas poupanças de energia e na racionalização da energia. Agora, que tem um peso significativo numa loja, numa operação, tem um peso superior a 50%. E facilmente se percebe que mesmo nós tendo feito reduções nos últimos 15 anos, conseguimos reduzir 35% de energia por metro quadrado. Isto só se faz com muita eficiência, com muito boas práticas e felizmente temos dado exemplos e vamos continuar a dar exemplos. Tem a nova meta agora em função também daquilo que foi pedido em termos da União Europeia? Sabe que quando a União Europeia começou a falar das metas de redução e o próprio debate se abriu em Portugal sobre esse tema, nós achávamos, mas nós já estamos no limite máximo da racionalização e das poupanças. Estão mesmo? Estamos em quase todos os retalhistas e temos muitos exemplos práticos. Estamos no limite, é muito difícil ainda pouparmos mais. No entanto, estamos a fazê-lo com várias iniciativas que são conhecidas, vários retalhistas, a própria APED, conjugando uma iniciativa de grande parte dos seus associados, tem difundido boas práticas, como sejam, desde logo, a racionalização do frio, da gestão do ar-condicionado nas lojas. Uma coisa lhe garanto, não vamos desligar as máquinas frigoríficas durante a noite, porque isso ia E assim como não vão reduzir horários, também já disseram que isso estava fora de causa. Mas claro, estava a pensar também na questão dos custos indiretos, não é? Por exemplo, a questão dos transportes. A questão dos transportes, os transportes têm aumentado por via não apenas dos equipamentos, e por isso é que eu há pouco falava nos equipamentos. Hoje reparar um caminhão ou remodelar uma frota tem um custo muito superior do que tinha há 2 anos. O transporte de bens de outras geografias é o que se sabe. E o custo associado aos combustíveis fósseis também é o que se sabe. Se esta tendência se mantiver, será inevitável repercutir esses custos acrescidos nos clientes finais? Eu diria, sem grande polémica, que apesar do esforço que temos feito para não repercutir diretamente, há um ponto máximo em que se torna praticamente impossível não o fazer. Não é apenas no nosso setor, é em todos os setores. E isso é um caminho difícil, que vamos ter que enfrentar e que precisa de investimento, capacidade e empresas fortes. E é por isso que, nesse contexto, é profundamente injusto não olhar para o esforço que tem sido feito e ir numa medida populista de taxar resultados, quando o que nós precisamos é de músculo para o que aí vem. Mas os preços vão continuar a aumentar.
os preços ainda têm espaço para aumentar, precisamente porque a escalada do aumento dos custos de fatores de produção ainda não acabou, está longe de acabar. Os preços vão aumentar na produção, no transporte, no armazenamento, na indústria e, muito provavelmente, no cliente final. Não na mesma proporção, continuaremos a bater-nos para que seja o menos possível e, sobretudo, que não seja proporcional ao aumento que estamos a receber de quem nos entrega os produtos. Sim, mas claramente a situação, e para que as pessoas, enfim, se claramente preparem... ainda não acabou. Não ainda acabou. não acabou. Eu fiz uma declaração, talvez, em julho, a outro órgão de comunicação, e que referia que ainda estava, a cadeia de valor estava ainda muito pressionada. E a verdade é que, enquanto não conseguirmos resolver a questão energética, a cadeia de valor vai continuar pressionada e, naturalmente, nós, como último elo da cadeia, embora façamos muitos esforços diários para buscar eficiência, podemos ser impactados. É uma possibilidade real. Há alguma previsão para o início do próximo ano e o final do 2022, relativamente a essa matéria? Eu repito que o esforço no que diz respeito a diminuir a fatura energética, temos acompanhado o que tem sido feito em Portugal e na Europa, mas claramente a resposta terá que ser europeia. Portanto, quando se fala em aumento de preços, não é difícil ter uma percepção Sim, de que tipo de aumento é que estamos a falar? Não consigo arriscar, até porque, embora nas cadeias de distribuição mais curtas, procurando outras soluções, já estamos a conseguir melhorias, quer dizer, desde logo, se pensarmos que houve um aumento substancial dos cereais e dos fertilizantes, e a explicação, mais uma vez, é lógica, tem a ver com a guerra na Ucrânia e tem a ver com a necessidade de termos que ir buscar a outras geografias essa matéria-prima. Agora que estamos a assistir a alguma abertura do comércio e dos produtos que vêm dessa geografia, temos esperança que haja também uma baixa de valor da matéria-prima e, consequentemente, nos produtos finais. Estamos a aproximar-nos rapidamente do final e temos aqui ainda algumas questões que gostávamos de lhe colocar. Queria lhe perguntar se esta ajuda extraordinária que o Governo deu, tanto ao nível das pensões como da população em termos gerais, até determinado valor de rendimento, se de alguma forma teve algum impacto, percepcionaram algum impacto ou não? Bem, eu julgo que no caso das reformas não é uma ajuda extraordinária, é uma antecipação da ajuda. A palavra extraordinária hoje, que está muito na berra, aqui não teria aplicação, se me permite. Nós temos assistido nos últimos 2 meses a uma redução do consumo no que diz respeito ao retalho alimentar. Temos assistido a uma redução do consumo bastante significativa. Tem havido uma alteração de comportamento por parte do consumidor. De que nível essa redução? 10, 15% em média. É isto que estamos a assistir. Em termos de volume de negócios, não necessariamente em termos de produto, de venda de produto. Sim. O que é que isto significa? Significa... menos produtos vendidos. Menos produtos vendidos, a um preço igual, o que é explicável pelo aumento dos preços e pela inflação. Mas há aqui também um comportamento do consumidor que é importante reter. Estamos a ver que há uma menor fidelidade dos consumidores a uma marca, a um retalhista. Portanto, o cliente está-se a tornar um bocadinho mais errático, vai à procura de uma solução específica para um produto específico no retalhista A ou no retalhista B. Normalmente, se está em promoção, está a aumentar. Em Portugal já se vende, a venda na área alimentar é 50% em promoção, e esse fenómeno continua e está a crescer. E está a crescer a procura de marcas de retalhista, chamadas marcas de retalhista, marca própria. Isto também significa que há uma gestão do orçamento familiar mais cuidada e que está a ter reflexo no comportamento das pessoas. E das empresas também, imagino, porque têm que se adaptar a estas novas realidades do consumidor. Sim, as empresas, sabe que nós no retalho somos muito rápidos a perceber as tendências do consumidor, e é assim que somos mais eficientes. E relativamente ao Natal, qual é a percepção? O Natal, que naturalmente falei há pouco, que a perspectiva de termos um Natal mais normal
sem as restrições do Covid, sinto que os retalhistas estão esperançados num resultado equilibrado e que retomem níveis, sobretudo no retalho especializado, níveis de 2019. Apesar do contexto que estamos a viver? Apesar do contexto que estamos a viver, porque, repare, o que há hoje é aquilo que nós dizemos que é uma compra muito mais racional. Se calhar não compra o produto A, que está a 600, ou um computador que está a 600 ou 700 euros, e vai comprar um computador mais barato. Mas não deixa de comprar o computador. Mas não deixa de fazer a compra. Portanto, é uma compra mais racional, é uma compra mais cuidada, se quiser. Mas ainda estamos a assistir a isso, é algo que é visível e, portanto, temos esperança. E, repito, eu acho que também não devemos ter medo de falar que as empresas precisam de resultados e precisam de um bom Natal. E precisam de um bom Natal, naturalmente. Repito, no caso do retalho especializado, os meses de outubro, novembro e dezembro são meses essenciais para recuperar as vendas que não foram feitas durante o ano. Então não se espera retração, ou seja, esse abrandamento do consumo que tem vindo a acontecer no Natal poderá inverter, é isso? Diríamos que temos esperança que se inverta ou que pelo menos não haja uma retração. Isto é, estamos a ver, no caso específico do retalho alimentar, há alguma quebra, os tais 10, 15% no retalho alimentar nos meses de setembro e outubro. No caso do retalho especializado, que diga-se entre nós, que passou dificuldades enormes durante a pandemia, que teve as suas operações paradas durante meses, bem precisa agora de um boost e de uma recuperação. Era interessante se mantivéssemos, pelo menos não houvesse um decréscimo, e que dentro desta lógica de compra racional, com este exemplo académico que dei do computador, permita que as empresas consigam ter resultados e manter o seu nível de investimento. E acabar o ano de forma positiva, é isso? Esperemos que para todo o setor consigamos justificar aquilo que fizemos em sede de contrato coletivo de trabalho, aumentar a massa salarial em 5%, voltar a aumentá-la em 2023, e isso só se consegue com empresas sólidas e com bons resultados. Portanto, espera uma melhoria dos resultados face ao ano passado? Do setor como um todo? Do setor como um todo, esperamos pelo menos manter o mesmo nível de 2021. No caso específico do retalho alimentar, se estes últimos 3 meses recuperarem, gostaríamos de ter um valor acima do que foi feito o ano passado. E o pós-Natal? O pós-Natal é uma incógnita muito grande e acho que temos todos que ter essa noção. Pós-Natal, mesmo falando com fornecedores, há uma lógica de alguma indecisão, porque é claro um indicador. Os índices de confiança dos consumidores estão a baixar cada vez mais. E isso, se agora ainda estamos a viver de um turismo que, felizmente, se mantém com níveis muito interessantes em Portugal. Turismo esse com visitantes que também fazem compras nas nossas lojas, quer no alimentar, quer no especializado, e que também ajuda a explicar os bons resultados. Tipicamente, os meses de janeiro e fevereiro são meses complicados. Se juntarmos a isto uma fatura energética que tarda em recuperar, de facto, temos que estar preocupados e perceber que o que aí vem pode ser mais difícil de suportar. Ainda teremos uma outra questão sobre esse tema, mas antes, e apelando agora à sua capacidade de síntese, dado que o tempo passa a correr e está quase a esgotar-se, a crise levou a um aumento dos roubos no retalho alimentar. De resto, as imagens de latas de atum com alarmes correram o país nas redes sociais. Esse fenómeno continua do aumento dos roubos? Eu gostava de dizer o seguinte, é um fenómeno que acontece, que já tínhamos verificado noutros períodos de crise em Portugal. Eu diria que houve aqui um alarmismo excessivo, mas real. Não, por parte das empresas que colocaram alarmes ou por parte das pessoas? Eu diria que por toda a comunidade. Acho que devo facilitar a resposta desta forma. Porque realmente as empresas têm que cumprir a sua obrigação e têm que se proteger, mas, sobretudo, têm que transmitir aos seus clientes que os locais de venda são locais seguros. E isso é o principal objetivo de termos em alguns produtos. E, portanto, a Associação concorda com este tipo de medidas? A Associação não tem que se pronunciar sobre as políticas comerciais ou estratégias dos seus retalhistas. A Associação o que tem que dizer é que
os locais dos retalhistas em Portugal são locais seguros, são locais de venda em que há um bom ambiente, há mecanismos de segurança e as opções de recorrer a esse tipo de estratégia é com cada um, mas houve uma justificação para isso. Eu diria que, tipicamente, em alturas de crise, há um aumento dos furtos. Houve, de facto, um aumento dos furtos relativamente assinalável, mas que não pôs em causa a segurança Na área dos alimentar. consumidores. Na área alimentar. Quais são, sinteticamente, os tipos de produtos mais furtados? Não, repare que quase todos têm mecanismos de prevenção de roubo, mas o que estávamos muito mais orientados, se calhar, para produtos premium, para garrafas de vinho, para garrafas de whisky. Agora são latas de atum. Mas garrafas de azeite também existia. E é um produto de grande consumo. Mas agora, neste fenómeno mais recente, não sei se tem informação sobre... Repito, a APED não se pronuncia sobre as estratégias de cada um dos seus Não, informação associados. sobre o tipo de produto. O que vimos foi que houve necessidade de recorrer a esses mecanismos para fazer face a um episódio e que tem a ver com a própria conjuntura e o próprio lugar onde isso se passou. Portanto, não tem informação sobre o tipo de produtos que são mais alvo de furto. Eu diria que aqueles que foram publicitados foram os alvos dessa preocupação. Como é que as empresas têm tentado resolver este problema? Fazem queixa ou tentam resolver o assunto de forma mais, enfim, discreta? Tipicamente, vamos lá ver, é evidente, nós temos que ter a sensibilidade social suficiente para ver o que é que são furtos com um objetivo de mercado ou furtos com um objetivo de subsistência. E, aliás, na peça que foi divulgada, eu devo dizer que ficámos bastante agradados com os relatos que os próprios seguranças fizeram, demonstrando uma humanidade muito grande e um equilíbrio entre o retalhista e o encontro entre a necessidade e o que se podia fazer. Um furto, evidentemente, que é algo que é ilícito, que não se deve permitir, agora cada caso será um caso. Eu repito uma nota que me parece importante, e isto não é para puxar dos nossos galões, mas a verdade é que as empresas de retalho alimentar associadas da APED apoiam mais de 1000 IPSS em todo o país. São centenas de famílias e apoiam com doações específicas, diárias, para estas instituições e têm crescido o número de instituições que nos vêm pedir ajuda. E nós fazemos o que é possível. Evidentemente que preferimos doar do que penalizar alguém que vá furtar uma lata. É um crescimento significativo esse? Sim, se falar com as grandes organizações, ainda hoje troquei impressões com o Banco Alimentar e tem crescido o aumento de pedidos e das famílias que estão em situação difícil. Repito, é um sinal dos tempos e nós cá estamos para assumir a nossa responsabilidade social enquanto empresas que apoiam a família. E já referiu aqui como é importante os investimentos que fazem, nomeadamente para poderem aumentar salários e dar trabalho. Criar mais empresas e mais espaços. A Mercadona, por exemplo, anunciou aumentos de 11% para 2023 para o salário de entrada. Esta será uma tendência geral do setor? Vão acompanhar estes aumentos ou ficarão pelos 5,1 que o Governo anunciou? Como disse, nós fechámos um acordo de um contrato coletivo de trabalho no princípio de setembro, com retroativos, em que nesse salário de entrada o nosso crescimento era 9%. E assumíamos já que para 2023, acima desse crescimento, assumíamos sempre 5 euros a mais para 2023 e 2024 nesse salário de entrada, portanto, o salário mínimo nacional. Portanto, nós já estamos nessa lógica de crescimento e de apoio às famílias. Também aumentámos o valor do subsídio de alimentação, que é um valor bastante mais interessante, que do ponto de vista fiscal é literalmente valor para o bolso dos trabalhadores. Não praticam salário mínimo? Não, praticamos naturalmente salário mínimo em algumas posições de entrada, e a referência, como estava a dizer, é que aumentámos em 9% o salário mínimo face ao que tínhamos anteriormente. E isso é um sinal do nosso compromisso com as pessoas e que naturalmente tem depois projeção
em todos os outros níveis e todas as outras categorias da nossa grelha de atividades. Eu diria que há uma enorme concorrência nos retalhistas do alimentar e há uma enorme necessidade de pessoas. Voltamos ao princípio. Como disse, o que é capital neste momento é bom senso e pessoas com bom senso. Ora, termino, a questão de aumentar os salários nas empresas é um fator concorrencial e que nós saudamos. Do ponto de vista coletivo da associação, estamos a fazer Para a resposta telegráfica ainda sobre pessoas, até há pouco tempo o setor, como outros, debatia-se com a dificuldade em contratar, com falta de mão de obra, isso ainda é uma realidade? É uma realidade. É uma realidade em todos os níveis da economia, do setor, achamos que é uma realidade. Nós temos cerca de 145 mil pessoas, mais de 92 mil no retalho alimentar, e é difícil. E essa realidade forçou muitas empresas a aumentarem os salários. Ora, somando a isso, portanto, são custos de pessoal maiores, são custos de energia, como referiu, maiores, possivelmente receitas menores com retração do consumo e, portanto, a pergunta é quais são as dificuldades que prevê que o setor atravesse e se elas não poderão levar a um retraimento no setor e, eventualmente, até com despedimentos. Esperemos que não. Estudos estamos a fazer para que isso não aconteça. Aliás, os números de crescimento de lojas e de espaços e de investimento e de remodelação que estamos a fazer é para justificar estarmos alinhados com o crescimento de emprego, crescimento de salário, digitalização e sustentabilidade, renovação da formação. Eu lembro que nós vamos agora apresentar, a nível europeu, com o Eurocommerce, um estudo sobre o futuro do retalho. Sabem qual é o nível a percentagem de pessoas que estão a trabalhar no retalho que vão precisar de formação nos próximos 10 anos? 100%. 100% dos nossos colaboradores vão ter que usufruir de formação para fazer face aos desafios do setor. Isto em todos os níveis, níveis intermédios, níveis, se quiserem, de entrada, e isto só se consegue fazer com muita capacidade de investimento. E, portanto, está aí o nosso compromisso com as pessoas, é mesmo esse. Semana de 4 dias no setor, nem pensar, não faz sentido. Eu acho que não faz sentido falar nisso neste momento. Faz sentido muitas outras coisas que temos feito. Eu acho que todo o trabalho nos últimos 2 anos e meio mudou e nós não escapámos a essa mudança. Nós temos feito muito investimento e muitas alterações, dando possibilidade às pessoas de ter sempre privilegiar o equilíbrio entre família e trabalho. Sabemos que isso é um tema cada vez maior, mais importante para recrutar e para ter pessoas felizes e satisfeitas nas nossas empresas, mas diria que os 4 dias, não. Enquanto associação, ainda não é algo que nós nos tenhamos debruçado. Admito que haja empresas do nosso setor a pensar no assunto. Para concluirmos, diga-nos como é que vai evoluir o setor em termos de expansão. Já há pouco nos referia que há mais lojas a abrir. Isso é um movimento que em 2023, apesar do contexto, vai continuar? Nós, quando falamos com os nossos retalhistas, quer no alimentar, quer no retalho especializado, estou sempre a frisar esta nota, vemos que no alimentar ainda há espaço e há planos de crescimento em vários players, quer nacionais, quer estrangeiros. E é isso que nos dizem, é que não têm intenção de alterar o seu plano de crescimento. No caso de retalho especializado, há sobretudo transformações de lojas que estão a modernizar-se, que estão a adequar-se às novas necessidades e ao novo comportamento do consumidor. Repare que há hoje a conveniência é algo que o consumidor privilegia muito mais, espaços mais pequenos, espaços mais próximos dos grandes centros urbanos, espaços, o tal consumidor de 15 minutos, de ter tudo a 15 minutos do centro do seu mundo. É algo que é uma tendência que vai continuar a acontecer e que vai implicar investimento e mudanças comportamentais também por parte das empresas. Por aquilo que acaba de dizer, ocorre-me que eventualmente diriam ao Governo: deixem-nos trabalhar, é isso? É uma frase conhecida e que não tenho particular interesse em citar um ex-Presidente da República, na altura Primeiro-Ministro, mas sim, deixem-nos pelo menos, não nos atrapalhem, e que é isso que eu acho que todas as empresas, seja do nosso setor, seja de outro,
de outros setores fundamentais para a economia, dizem ao Governo, não nos atrapalhem e deixem-nos continuar a trabalhar e a investir para melhorar o país. Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é 1972. Um ano marcante para mim, importante com certeza para os meus pais e para a minha família, foi o ano em que eu nasci. Coimbra. Coimbra é uma paixão, hoje faz anos a Associação Académica de Coimbra, 135 anos, a associação verdadeira, e é onde regresso com muita saudade. Universidade do Minho. Provavelmente dos períodos mais importantes da minha vida, porque de facto transformou a minha percepção. Saí do conforto para uma zona de desconforto e foi muito importante para moldar o meu caráter. António Lobo Xavier. O meu irmão mais velho e o meu padrinho. TAP. É uma companhia que eu uso com muita frequência, mas que me entristece a forma como está a ser gerida nos últimos anos. Concertação Social. Fundamental para o país crescer e para que haja, de facto, uma noção de compromisso por parte de todas as instituições que nela coabitam. Afonso Henriques. Primeiro rei de Portugal, fundamental para a nossa Portugalidade. Deus. Sempre presente na minha vida, talvez devesse pensar mais nele. Partido. Essencial para a democracia. Família. Família, eu atrevo-me a citar Peaky Blinders. Não sei, posso dizer em inglês? Sim. Sometimes is a shelter from the storm and sometimes it is the storm itself. Ok. Qualquer coisa como umas vezes é um escudo para... Uma vez é um escudo para que nos protege da tempestade, outras vezes é a própria tempestade. Sonho. Continuo a comandar a minha vida. Natal. Importantíssimo momento para celebrar o nascimento de Jesus. Portugal. O meu país que não troco por nenhum outro. Gonçalo Lobo Xavier, muito obrigada por ter estado aqui com Conversa Capital, Antena 1 e Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o diretor-geral da APE, da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.